Dando continuidade aos trabalhos, agora na nossa quarta parte, na tarde do segundo dia, vamos adentrar nos estudos de caso. Na verdade, já apresentamos 2 primeiros estudos de caso na parte da manhã e iremos apresentar 2 estudos de caso agora, na parte da tarde, contemplando aqui os tribunais do Estado de Goiás. Começando pelo Tribunal do Estado de Goiás. Para apresentar aqui a experiência aqui do TCE Goiás, chamamos a Ana Paula de Araújo Rocha, que é a gerente de fiscalização da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que irá fazer a seguinte apresentação. Ela irá apresentar a ISO 9001 e o sistema de fiscalização, o sistema de gestão de fiscalização do TCE Goiás, como instrumentos de fortalecimento da aplicação das normas de auditoria no âmbito do Tribunal de Contas. Com a palavra, Ana Paula. Boa tarde a todos. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso tribunal. As apresentações já foram feitas, né? Sou gerente da Gerência de Fiscalização, aqui do Tribunal de Contas, unidade técnica subordinada à Secretaria de Controle Externo, onde são realizadas as auditorias e outras fiscalizações. Quero agradecer aqui a presença do conselheiro Kennedy Trindade, agradecer por prestigiar essa apresentação e aproveitar para agradecer também todo o apoio que deu às iniciativas, né, de aplicação das normas de auditoria nesse tribunal. Particularmente, eu fiquei muito feliz quando o nosso secretário de Controle Externo me confiou essa missão de apresentar nesse fórum as iniciativas já implementadas pelo nosso tribunal para garantir a aplicação das normas de auditoria. Feliz e preocupada, né, também, porque eu não sou palestrante, eu não sou professora, e aí, vendo as apresentações brilhantes que ocorreram aqui ontem e hoje, a preocupação ficou maior ainda. Mas peço aí já desculpas antecipadamente por qualquer falha que possa acontecer aí durante o caminho, né? Mas a intenção aqui é mesmo compartilhar experiências. E as normas de auditoria têm sido assunto prioritário no âmbito do controle externo nesse tribunal. Há algum tempo, as normas vêm sendo tema de pautas, de discussões nessa corte, para sempre tentando melhorar os nossos trabalhos de fiscalização. Acho que eu mudei aqui, desculpa, gente. Aqui, não é? Antes da apresentação do nosso caso concreto, eu entendo ser extremamente importante que a gente faça uma breve retrospectiva da evolução da aplicação das normas de auditoria no nosso tribunal, até para que vocês compreendam qual foi todo o caminho percorrido para chegar onde nós chegamos hoje, né? E nós chegamos... Ah, não, Francisco, estou fazendo... Aqui. Tá. Os primeiros estudos sobre as normas de auditoria aconteceram no nosso tribunal no início dos anos 2000, capitaneados aí pela nossa querida e incansável Selva. Como bem disse o conselheiro Inaldo, na linda homenagem que fez a ela no primeiro dia desse fórum, é impossível falar de normas de auditoria sem falar da Selva. Ela faleceu o ano passado e nos deixou todos órfãos aí dos seus conhecimentos, das suas orientações, do seu comprometimento, né? A Selva costumava dizer, quando ia se apresentar, que ela estava aqui neste tribunal desde sempre. E aí, agora, a Selva vai estar aqui para sempre,
através do seu legado, que ela deixou para todos nós e para gerações futuras desse tribunal. Lembrando novamente o conselheiro Inaldo, precisamos de mais selvas nesse país. Bom, a selva fazia parte do grupo nacional que discutia auditoria e trazia para nós, nessa época, todas as novidades com relação a técnicas, padrões, normas internacionais que estavam sendo discutidas e utilizadas em outros tribunais. E aí a gente tentava assimilar isso e, aos poucos, colocando isso dentro dos nossos trabalhos de fiscalização, né? Então, esse processo foi acontecendo, e eu posso dizer para vocês que não foi um processo fácil. Foi uma caminhada difícil. Como todo processo de mudança, requereu um trabalho árduo de convencimento. E eu posso falar isso porque eu participei desse processo desde o começo, né? Algumas pessoas aqui também tiveram essa oportunidade de participar desse processo desde o começo. E aí requereu, assim, um trabalho árduo mesmo de convencimento, porque, como disse o doutor Nelson na apresentação dele ontem, as normas de auditoria eram enxergadas por alguns como algo que poderia engessar a atuação do auditor. Então, o que a gente fez? Investimos em capacitação, formamos grupos de estudos, trouxemos especialistas para esse tribunal, aproveitamos a questão do Promoex para realizar tudo isso, fomos incorporando, aos poucos, os conceitos nos nossos trabalhos de fiscalização, ao longo aí de alguns anos. Mas o que acontece? A selva, incansável como sempre, percebeu que, apesar da disseminação dos conceitos, de aplicação de algumas normas nos nossos trabalhos de fiscalização, o índice de utilização dessas normas ainda era muito baixo no tribunal. E aí ela pensou em criar um sistema, uma ferramenta, na realidade, que permitisse o gerenciamento de todas as atividades desenvolvidas pelas equipes de auditoria. Com isso, possibilitaria uma maior garantia da aplicação das normas, da melhoria da qualidade dos trabalhos. E aí, isso foi feito. Em 2011... Em 2011, o nosso hoje secretário de Controle Externo, Vitor Gobato, né, que também é cientista da computação, e, à época, fazia parte do núcleo estratégico dentro da Secretaria de Controle Externo, pensou e desenvolveu o nosso sistema de gestão da fiscalização. Nós entramos com as regras do negócio e ele com a solução de TI para nos ajudar na realização e na elaboração desse sistema de fiscalização, que é o que nós vamos apresentar aqui para vocês como caso, como nosso estudo de caso. Nós optamos por não apresentar aqui, no nosso estudo de caso, a realização de uma auditoria específica, mas o sistema que a gente usa, toda a sistemática que a gente usa para realizar essas auditorias no tribunal. Eu vou abrir aqui um caso concreto, vou abrir o sistema de gestão da fiscalização para mostrar como é que funciona na prática, mas a análise dessa auditoria específica ela vai ser feita em cima de um contexto maior, que é o sistema de gestão da fiscalização. A implantação do SGF, que é o nosso sistema de gestão da fiscalização, também não foi uma tarefa fácil. A gente se deparou aí com algumas barreiras, algumas interpretações equivocadas do que seria o sistema. Mais uma vez, mudança de paradigma, mudança de comportamental, né?
passar a entender a auditoria como um projeto a ser gerenciado, tudo isso ainda era um pouco novo para a gente. Então, isso só começou a se consolidar realmente quando a gente começou a utilizar e a perceber os benefícios que o sistema trazia para a gente. E aí, Francisco, você pode passar para o próximo slide rapidinho, depois a gente volta? E aí a gente começou a perceber que estava possibilitando o fortalecimento da independência do auditor, né? Porque todos os papéis de trabalho estavam ali à disposição, o auditor tinha autonomia para poder realizar os trabalhos de forma clara e transparente. Houve uma sistematização do trabalho, ou seja, os procedimentos agora, existiam procedimentos lógicos, estruturados, organizados. Isso contribuiu demais para a realização dos nossos trabalhos. A gente conseguiu verificar que houve uma mitigação de riscos nos nossos trabalhos, né? Uma vez que a gente adotava padrões, a gente adotava papéis de trabalho, a gente adotava técnicas, né, que estavam sendo utilizadas aí em todos os campos, e isso mitigava realmente os riscos dos nossos trabalhos de fiscalização. Aumento do grau de confiança dos usuários, porque os nossos relatórios começaram a ficar mais robustos, mais claros, mais precisos. Então, o usuário ele conseguia, né, ler o nosso relatório de auditoria e identificar, e entender e saber realmente o que estava acontecendo. E maior segurança para a tomada de decisões, uma vez que houve um aperfeiçoamento e um incremento das nossas propostas de encaminhamento, né? Com o uso das técnicas, dos papéis de trabalho adequado, isso se tornava muito mais eficiente. Então, nós passamos a receber feedbacks, né, sobre os nossos relatórios de auditoria, sobre a melhoria das nossas propostas de encaminhamento, que refletiam, inclusive, na melhoria das nossas instruções técnicas, porque elas ficavam mais fáceis, mais acessíveis. Assim, a pessoa que fazia a instrução conseguia perceber dentro do relatório tudo aquilo que precisava para ouvir no contraditório. Então, o fortalecimento do sistema só se deu a partir da observação desses benefícios ao longo do tempo. Não foi um processo imediato, né? Vocês vão ver que a gente percorreu aí um longo caminho, desde a utilização, desde a concepção do SGF até a formalização do seu uso no tribunal, foram 4 anos de teste. A gente não formalizou isso enquanto não se tinha certeza da sua efetividade, que aquilo seria realmente um instrumento de controle bom, interno, para dentro do tribunal. Porque até... Para trás? Para trás. Só voltando aqui, para lembrar que até 2016, a utilização das normas de auditoria no tribunal não era oficializada. Por mais que a gente já usasse os conceitos nos nossos relatórios, ela só foi oficializada em 2016, com a aprovação da Resolução Normativa 006 de 2016, que adotou as NAGs como referência para a realização dos nossos trabalhos de auditoria. Atualmente, a gente usa as NAGs ainda, a resolução ainda está em vigor, mas, com toda essa discussão sobre as NBASPs, eu entendo que o nosso tribunal talvez já esteja preparado para fazer essa migração com bastante calma e se adequando bem aos princípios lá da NBASP. Vou passar aqui, que agora... Bom, feito tudo isso aí, foi desenvolvido, então, o sistema de gestão da fiscalização. Essa é a imagem da tela inicial do projeto, do sistema. Eu vou abrir aqui para vocês daqui a pouco, no computador, eu vou entrar, vou mostrar como é que funciona todo o sistema de gestão da fiscalização. Ele foi implantado, como eu já disse, em março de 2011,
formalmente instituído em 2015, então a gente teve todo esse período aí de maturação do sistema, idealizado, customizado e implantado em 3 meses. A solução foi baseada na customização de um software livre de gestão de projetos, Redmine. Então, não teve custo com o desenvolvimento e licenciamento, gente, custo zero para o desenvolvimento desse sistema. Solução robusta e flexível para gerenciamento de qualquer tipo de projeto, tanto que hoje essa plataforma, tanto o SGF quanto a plataforma livre, Redmine, ela é utilizada para gerenciamento de diversos outros projetos aqui dentro do tribunal, não só projetos de fiscalização. Um sistema web, compatível com todos os navegadores e dispositivos. Você pode abrir o sistema pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Então, você pode estar fazendo uma auditoria lá no norte do estado de Goiás. Se você quiser armazenar uma documentação, colocar uma evidência, produzir os seus papéis de trabalho onde quer que você esteja, você consegue abrir. Se você tiver internet, você acessa o sistema via web, abre o seu projeto e coloca lá dentro todo o seu material de trabalho. E isso facilitou demais. Às vezes, as equipes estão em campo, uma parte da equipe está em campo, outra parte da equipe está aqui, né? E essa troca de informações ela é praticamente online, né? Otimiza os trabalhos e dá uma percepção do todo mesmo dos trabalhos de fiscalização. Principais funcionalidades do sistema de gestão da fiscalização. Ele é um repositório central de armazenamento dos produtos da fiscalização. Tudo que é produzido durante a fiscalização é armazenado dentro do sistema de gestão da fiscalização. Ele possibilita a padronização dos procedimentos e papéis de trabalho. Vocês vão perceber que todos os produtos a serem utilizados na auditoria estão padronizados dentro do SGF. Nós temos todos os documentos padronizados e esse é um ganho também grande que a gente nota com o uso do SGF. Repositório digital de leis, normas, técnicas de auditoria. A gente tem manual, leis, decretos, resoluções, tudo aquilo que precisa ser usado nos nossos trabalhos de fiscalização pode ser encontrado dentro também do SGF. Biblioteca de projetos. Essa é uma parte importante, porque antes a gente ou armazenava as nossas auditorias em pastas físicas, ou isso ficava dentro de um computador, né, dentro da nossa tela de trabalho, ou dentro de algum outro lugar dentro do nosso computador, com uma chance gigantesca de se perder. E outra coisa, de 2011 para cá, nós temos todo o histórico de auditorias que nós realizamos nesse tribunal. Ou seja, nós temos um registro e um banco de dados que pode ser acessado a qualquer momento, por tipo de fiscalização, por órgão jurisdicionado fiscalizado, por objeto. Então, a gente consegue extrair disso relatórios gerenciais muito bacanas, porque a gente consegue, na realidade, ter a noção exata do que a gente já fez no passado e do que a gente pode fazer da agora para frente. Desculpa o erro ali, tá, gente? Rastreabilidade de todas as ações. A gente consegue verificar, dentro do SGF, todas as ações desenvolvidas dentro do sistema. Quem colocou aquele produto? Quem alterou aquele documento? Quando aquele documento foi produzido? Quando aquele documento foi anexado? E isso é muito importante para fazer esse acompanhamento e esse gerenciamento de todas as ações. E, né, o ganho maior, que é o planejamento e acompanhamento dos trabalhos. Eu acho que essa foi a maior mudança que nós tivemos, porque com o SGF, a gente começou a entender a realização de uma auditoria como um projeto.
Um projeto que tem que ter início, meio, fim. Um projeto que tem que ter responsáveis, tarefas, datas de início, datas de término. E todas essas informações estão contidas aí. Então, essa foi a maior mudança e, talvez, o maior ganho que nós tivemos aí com a utilização do sistema. Essa é uma tela, eu vou abrir depois para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia do que o sistema permite com relação ao gerenciamento, né? O gerenciamento das tarefas, o gerenciamento do tempo, gerenciamento dos recursos humanos, o gráfico de Gantt, e por aí vai. É um sistema que pode ser customizado conforme a realidade de cada tribunal, conforme cada necessidade específica. Eu vou abrir agora o sistema, só peço um tempinho aqui para a gente se conectar à internet, que aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona, na prática, o uso do SGF. E aí eu deixo todo mundo bem à vontade, alguém que quiser fazer alguma pergunta, interagir sobre o sistema, se eu puder ajudar aqui nas respostas, eu terei o maior prazer. Bom, para começar, esse é o nosso site do tribunal, né? Dentro do nosso site do tribunal, nós colocamos um atalho para acessar o SGF. Então, qualquer pessoa que esteja cadastrada e autorizada a entrar no SGF, vai vir aqui, vai clicar, colocar um login e senha. E aí nós abrimos o projeto. Essa é a página inicial do sistema. Vocês podem perceber que, dentro do SGF hoje, existe uma série de funcionalidades que às vezes não estão ligadas diretamente às fiscalizações, mas sim à área do controle externo do Tribunal de Contas, né? Então, nós temos aí catálogos de serviço, de suporte à qualidade, catálogos de serviço de informações estratégicas, tudo isso desenvolvido para facilitar, para a área de controle externo, o desenvolvimento de qualquer atividade que possa acontecer. Aí, dentro do sistema, existe a nossa padronização dos instrumentos de fiscalização. Todos os instrumentos de fiscalização utilizados hoje no tribunal estão padronizados no SGF em forma de projeto. Acompanhamento de concurso, auditoria de regularidade operacional, concessão, inspeção, enfim. Qualquer tarefa de fiscalização, trabalho de fiscalização que a gente possa fazer. Mas, antes de abrir aqui o projeto em si, eu acompanhei aí as discussões durante o fórum sobre a importância da escolha dos objetos de fiscalização. Como isso é importante, como isso impacta no trabalho. E aí, antes de abrir o projeto mesmo propriamente dito, de auditoria de conformidade, eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz a escolha hoje dos nossos objetos de fiscalização. Nesse campo aqui, existe uma tarefa, proposta de fiscalização. Quando você clica aqui, te abre uma tela onde os analistas ou supervisores, os chefes, podem cadastrar dentro do sistema uma proposta de fiscalização. E a gente desenvolveu essa tela justamente para garantir
que aquilo que está sendo proposto como objeto de fiscalização tenha todos os atributos necessários, ou seja, tenha a materialidade necessária para que seja fiscalizado. Então, a gente propõe o título, faz a descrição, e são vários campos a serem preenchidos, né? Situação, problema, fonte de informação, impactos econômicos, unidade, se ela está em lista de risco, se é alvo de denúncia, se é objeto complexo. Cada campo desse é pontuado, tem uma pontuação. Feito isso, feito o preenchimento dessa proposta, e encaminhado, a proposta vai direto para um ranking de fiscalização. É automático. Você encaminhou a proposta, o seu chefe ou seu gerente validou essa proposta de fiscalização em cima de todas as informações que você colocou ali, ela vai para um ranking. E aí a gente gera um ranking de propostas de fiscalização. E aí a gente mitiga os riscos de sair a campo ou de escolher um objeto que a gente não conheça minimamente, né? Aquilo tudo que foi falado aqui no fórum, da importância de se conhecer o objeto, da materialidade, da relevância, de como os usuários, né? Se isso é importante para os usuários. Então, a gente tem todo esse processo que é feito. Isso pode ser preenchido a qualquer época. Vai se colocando aí as propostas, e essas propostas vão sendo ranqueadas e depois analisadas para serem submetidas à aprovação aí dos conselheiros relatores. Eu queria voltar naquela tela da página inicial. Não, do sistema. Mais. Isso. Feito isso, escolhidos os objetos de fiscalização, nós temos aqui o projeto de auditoria de regularidade. E aqui estão contempladas todas as fases da auditoria: planejamento, execução e relatório, e o encerramento do projeto. Todas essas atividades aqui, colocadas aqui, todas essas tarefas, guardam relação com as normas de auditoria governamental. A gente teve esse cuidado justamente para garantir o cumprimento das normas no projeto de auditoria. Então, vocês podem perceber, qualquer analista hoje que for fazer trabalho de auditoria dentro da Secretaria de Controle Externo, ele vai saber exatamente qual a primeira tarefa que ele tem que fazer e qual a última tarefa. Ele consegue seguir todos os passos, independente de qualquer conhecimento prévio. Então, ele tem ali que assinar a declaração de não impedimento e conhecimento do Código de Ética. Depois, ele tem que anexar a portaria de designação da equipe, solicitar a autuação do processo, comunicar a auditoria aos jurisdicionados. Tudo isso com a atribuição, quem é o responsável por fazer, uma data de início e uma data prevista do fim, e todos os produtos que devem ser gerados ao final dessas tarefas. Não existe tarefa no SGF que não tenha um produto final a ser entregue. Então, só para exemplificar, quando ele abre, ele tem o título, a descrição da tarefa, né? Código de ética do tribunal, deve ser anexada a tarefa com base na declaração de não impedimento, e tem o papel de trabalho padrão que ele vai preencher. Ele faz um download desse documento. Vou abrir aqui, vamos ver se dá certo. Você abre, tem jeito de abrir, Francisco? Tá, espera só um pouquinho que meu anjo da guarda, Francisco, está abrindo aqui a tarefa.
Deixa eu só ver meu tempo aqui. Consegue? Aí. Esse é o documento padrão. O analista faz o download desse documento, preenche, assina, digitaliza e faz o upload lá dentro do sistema. Com isso, a gente vai armazenando todos os papéis de trabalho que existem, que são relativos à realização das auditorias. Pode voltar lá, Francisco, por favor, no sistema. Volta nas tarefas, por favor. Isso. Tá? Vocês podem ver que essas questões de independência do auditor, de intensificação da fase de planejamento na auditoria, conhecer o objeto que está sendo auditado, isso tudo está contemplado aqui nas nossas tarefas. A nossa fase de planejamento, por exemplo, é a maior fase que tem para ser realizada dentro de uma auditoria, né? Ela termina com validar a parte 1 do nosso relatório, mas aqui dentro tem tudo aquilo que o auditor precisa levantar para entender o objeto que ele está fiscalizando. Então, identificar se precisa de especialistas, realizar entrevistas, definir e aplicar técnicas de diagnóstico, aquilo que o Vitor já tinha falado, né, Vitor, que a gente faz essa avaliação de risco, não só para escolher o objeto, mas também para escolher o escopo da auditoria, depois de definido o objeto. Então, a gente aplica todas essas técnicas de diagnóstico, independente se é auditoria de conformidade ou se é auditoria operacional. Isso é feito. Aplicamos o questionário de avaliação de controle interno em todos aqueles jurisdicionados que estão sob a nossa fiscalização, especificamente sobre o objeto que está sendo auditado, né? O questionário de controles internos do órgão ele vai ser encaminhado ao tribunal, mas o questionário de controle interno, especificamente sobre o objeto, a gente faz em campo, a aplicação desse questionário lá. Aí, até atas de reunião com a equipe, visão geral do objeto e objetivo da auditoria, matriz de planejamento e procedimentos, isso tudo é feito aqui na fase de planejamento. Encerrada essa fase, passa-se para a fase de execução, com a mesma funcionalidade, todas essas tarefas têm um produto padrão, tem uma descrição, está vendo? Papel de trabalho padrão, requisição de documentos, papel de trabalho padrão, reiteração de documentos. Ou seja, a gente conseguiu sistematizar todo o nosso trabalho de fiscalização dentro desse sistema. Deixa eu abrir aqui um caso concreto, para vocês terem uma ideia de como é que isso acontece. Esse é um caso concreto, uma auditoria de regularidade que foi realizada na Saneágua, aqui de Goiás, que é a empresa de saneamento, relativa à subdelegação de prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário. Essa é a visão geral do trabalho. Então, aqui, a gente tem o objeto, o objetivo, qual que é o jurisdicionado, qual que é a gerência ou serviço responsável, qual que é o instrumento de fiscalização, a origem, o número do processo, quem é o supervisor, qual que é o status, quais observações, a data de início e a data de conclusão, que é aquela data que tem na portaria. Isso tudo nos permite fazer pesquisa. Quando você joga isso lá dentro do SGF, você quer fazer uma pesquisa sobre o trabalho, essas informações estão todas aí. Então, fica fácil do sistema puxar, né, por nome, por objeto. Não, eu quero saber quais foram todos os trabalhos de fiscalização realizados pelo Serviço de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Patrimonial. Consigo.
Quero saber quais foram todos os trabalhos de fiscalização realizados na Saneago, de 2011 para cá. Eu consigo fazer. Quero saber quais foram os processos de fiscalização por conselheiro relator. Então, essas informações são importantes para que a gente possa fazer o gerenciamento das atividades de controle externo. Aqui são as tarefas, né? Todas as tarefas que foram realizadas. E aí vocês podem ver na prática as atribuições, a data de início, a data de fim, os produtos que foram anexados, se a tarefa foi concluída, cancelada, suspensa. Até o final, quando a emissão do relatório final de auditoria. E depois o encerramento é quando a gente solicita o encerramento do projeto dentro do SGF. Então, isso é o que a gente considera aqui no tribunal realmente um case de sucesso. Com o gráfico de Gantt, eu consigo acompanhar cada tarefa e se ela está atrasada, se ela está em andamento, se ela está cancelada, como é que isso funciona. Aí tem calendários, notícias que a equipe pode compartilhar, os documentos produzidos, monitoramento e controle, que são aqueles gráficos que dão para a gente gerenciamento de tempo, tá vendo? Gerenciamento de recursos humanos. Isso tudo a gente tem a possibilidade de fazer dentro do SGF. E aí, depois de toda essa apresentação aí, a gente conseguiu identificar quais são os principais benefícios na utilização do sistema de gestão da fiscalização. E, fazendo isso, fazendo a correlação com a aplicação do uso das normas de auditoria. Então, eu não sei se deu para vocês perceberem, assim, nessa rápida apresentação, a questão da aderência da ética e da independência, aderência aos princípios de gestão de equipe e habilidades, documentação e planejamento, execução, relatório e monitoramento de todas essas atividades. Bom, realizado tudo isso, caminhado, rompido todas as barreiras que a gente encontrou pelo caminho, em 2018, nós fomos submetidos à certificação da ISO 9001. E aí, essa foi uma ação que mobilizou todo o tribunal. Fez com que todo o tribunal se movimentasse. Mas, especificamente, o controle externo do tribunal, porque as auditorias, tanto as operacionais como a de conformidade, foram alvo da certificação da ISO 9001. Então, se a gente já tinha desenvolvido todo o sistema, se a gente já estava utilizando essas normas de auditoria, agora o uso dessas normas seria avaliado. E isso muda a concepção, né? Isso muda completamente a concepção. Como é que eu estou utilizando? Eu estar utilizando é uma questão. Como eu estou utilizando é outra questão. E quando a gente vai ser avaliado sobre essa forma de utilização, muda completamente. Eu acho que tivemos um ganho incrível com a certificação da ISO, com a manualização, com a padronização, com tudo que aconteceu durante o processo, né? A certificação é o resultado final, mas o benefício é tudo aquilo que acontece durante o processo da certificação. E aí, o sistema de gestão da fiscalização, ele foi um dos sistemas utilizados como estrutura de suporte operacional para a certificação da ISO, o que fortaleceu também o seu uso.
Os auditores vieram aqui, abriram o nosso sistema, conversaram com a gente sobre auditoria, avaliaram o índice de aderência às normas, o índice de aderência às tarefas, como é que tudo isso vinha acontecendo dentro do tribunal com relação à realização das auditorias, tanto operacionais quanto de regularidade. E aí, com isso, a gente elaborou um procedimento operacional padrão para a realização de auditoria. É o nosso PO de auditoria, tanto para regularidade como operacional, ressalvando dentro desses documentos as especificidades, né, da auditoria de regularidade e da auditoria operacional. E a gente teve a felicidade de já estar com o sistema implementado. Então, o que aconteceu? A gente pegou aquilo que a gente já tinha, que a gente já utilizava, que a gente já tinha uma certa expertise, e transformou isso no nosso PO, fazendo as adequações necessárias, fazendo as melhorias, né, que entendemos necessárias, desenhando o nosso fluxo novamente, adequando aquilo que a gente entendia pertinente ser adequado. E esse é o sumário do nosso PO para realizar a auditoria, né? E isso virou o nosso manual dentro do sistema de gestão da fiscalização. Quem quiser saber como o Tribunal de Contas do Estado de Goiás realiza a auditoria, abre o nosso sistema, acessa o manual, e aqui dentro nós temos todas as informações referentes à realização de auditoria. Deixamos de fazer auditoria de forma intuitiva e empírica e começamos a nos profissionalizar cada vez mais. Estamos alcançamos a excelência? Ainda não. Temos muito a percorrer, mas já demos um passo aí gigantesco para que isso possa acontecer. Se migrarmos amanhã para as NBASPs, entendo que os princípios já estão todos contemplados aí dentro do nosso procedimento operacional. É isso, pessoal. Deixo com vocês aí um ensinamento, na realidade, né, da nossa poetisa maior aí do Estado de Goiás, a Cora Coralina, onde ela fala que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com mestres e livros. A sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. Caminhemos sempre. Obrigada.